Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Que a doce paz do Divino Pastor de nossas almas, Jesus, nos acompanhe nessa noite, para que possamos, auxiliados pelos bons espíritos e também pela vibração positiva de quem nos acompanha, poder realizar mais uma atividade ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá. Eu sou a Vânia e meu companheiro João Firmino, ambos trabalhadores da casa, estamos hoje responsáveis pela atividade e esta atividade tem por objetivo fazer um estudo singelo e pontual de 3 obras da doutrina espírita. O livro Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos. Vamos então iniciar a atividade da melhor forma possível, que é elevando o nosso pensamento a Deus em uma prece. Fechemos os nossos olhos materiais, para que assim, mais focados, possamos elevar o nosso pensamento, buscando a sintonia, a frequência do plano espiritual e assim agradecer grandemente, profundamente, por tudo que nos tem acontecido de bom, mas também as coisas não tão boas que sempre nos servem de lição. Agradeçamos ao amparo do mais alto, que jamais falta. E busquemos expressar nossa gratidão através da prece que Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, um dia nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. E com esta prece, vamos iniciar propriamente dita a nossa atividade de hoje com a leitura de uma lição do livro Fonte Viva, que no caso é a mensagem de número 145, cujo título é Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do Divino Pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham, ou seja, destroçam, reputações dignas. Estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias,
Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E, quando o micróbio do ódio ou da cólera lhe exercita a desesperação, ai daqueles que se aproximam, generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros, a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originalmente de Deus. Este é o texto de hoje e o João vai trazer a sua contribuição para todos nós agora, comentando a lição Guardai-vos dos cães, do livro Fonte Viva. Puxa um pouquinho para frente. Amados irmãos e irmãs, que a doce paz de Jesus possa estar sempre presente em nossos corações. Estamos aqui em mais uma oportunidade para falarmos do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, e neste momento oportuno temos aqui uma leitura do livro Fonte Viva, Guardai-vos dos cães. Emmanuel faz aqui uma dissertação sobre a fala de Paulo, né? Onde está aqui Paulo, Filipenses 3:2, guardai-vos dos cães. O cão amigo é um animal carinhoso, prestimoso, que valoriza muito o seu dono, e o dono também acaba valorizando um bom cão e se utilizando dos seus préstimos, né? Porque é um animal muito útil, principalmente para quem mora na zona rural. Eu já morei na zona rural, sei o quanto é útil o cão, nós podemos falar doméstico. Naquela época, no interior, hoje nem tanto, a gente não se ouve muito um preceito que na roça a gente ouvia muito, que é muito melhor aqui o Paulo usou o termo cachorro, né? Guardai-vos Paulo usou o termo cão, dos cães. Mas o cão, para nós, quem mora na roça, é um cachorro, né? Então se falava muito, é muito melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Então, é um ditado antigo. Paulo aqui se refere, inclusive, aos cães selvagens, aos cães ferozes, porque lá na roça também tinha o cachorro do mato, que era muito feroz e às vezes dava-nos prejuízo constantemente. Tínhamos que ficar atento porque ele atacava e às vezes até matava o cão doméstico, o cão de casa, e pegava a galinha, que era uma fera terrível. Às vezes, se não conseguisse eliminá-lo, ele chegava a vencer todas as galinhas do galinheiro. Ele vinha e pegava mesmo, às vezes pegava até durante o dia. E Paulo nos adverte contra a ação dos espíritos ainda selvagens, maldosos, violentos, intrigueiros, que nos atacam, que nos perseguem, que aproveitam, às vezes, dos nossos vacilos para
nos prejudicar. E temos estas feras ainda hoje existem em algumas regiões dos animais. Temos também muitos espíritos encarnados que é preciso que estejamos atentos contra estes espíritos. E é fazendo uma analogia que Paulo cita, né, nesta lição, o quanto nós precisamos estarmos atentos para as investidas dos espíritos inferiores, daqueles que, por serem ignorantes, por ainda não ter conseguido cultivar no âmago do seu ser, na sua intimidade, o amor. Porque aquele que já conseguiu aliar em seu íntimo, no fundo da alma, os princípios amorosos, consegue perdoar, consegue sentir a necessidade de avaliar o comportamento do irmão, do próximo, e ir tendo aí uma mediação para chegarmos, né, a um denominador final, a uma situação aceitável, admirável, no final, às vezes, de alguns desentendimentos, de alguns aborrecimentos, de algumas contendas, no sentido que nós precisamos estarmos atentos, fazendo, como disse Paulo aqui, uma analogia, né, ao animal selvagem, às criaturas, aos espíritos ainda ignorantes, que com certeza deixam muito a desejar, estão muito distante daquela frase que Jesus nos chamou à reflexão, que é amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. E no cotidiano, no dia a dia, na nossa vida de relação diária, eu digo assim, relação diária, é nós todos com a sociedade de uma maneira geral. A gente ouve, através dos noticiários do cotidiano, muitas notícias que nos deixam, às vezes, estarrecidos, porque não há como admitir alguns atos de violência que a gente tem vivenciado ultimamente, que isso possa ser de um ser humano, de um filho de Deus, de um espírito que está na via do progresso, do crescimento espiritual. Mas, infelizmente, isto ainda acontece. Ainda temos esses espíritos ignorantes e maldosos, e é contra esses espíritos que Paulo nos chama a uma reflexão. E para estarmos atentos, vigilantes e prevenido contra a ação desses espíritos inferiores, é só através do amor, do bem, e praticarmos realmente o que o Evangelho nos pede e o que Jesus também nos advertiu, é oferecermos o outro lado. Então, se alguém está agindo com ódio, é nós oferecermos o amor. Se alguém está caminhando nas trevas e arquitetando o meio de nos levar para as trevas, é oferecermos a luz. É neste sentido que Paulo nos deixa aí nas suas falas este recado precioso, importantíssimo para todos nós em todas as circunstâncias que for necessário usarmos. Graças a Deus. Amigos, dando continuidade ao nosso estudo dessa noite, abordaremos agora um item, aliás, os itens de 1 a 4 do capítulo 12. O capítulo 12 tem por tema Amai
os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem é o título da nossa lição do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. O texto é longo, eu sugiro que quem puder, que faça a leitura na íntegra. Nós não faremos porque o tempo é escasso e não seria possível. Então vou me ater a ler 2 trechos que darão ensejo para que possamos comentar e desenvolver um pouco esse tema de hoje, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão ao que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse é um trecho contido no Evangelho de Mateus. E vamos pegar um pequeno trecho da explicação de Kardec. Amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz o coração bater de maneira inteiramente diversa que o de um amigo, mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança, é perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em vez do mal, é alegrar-nos em lugar de nos aborrecer com o bem que os atinge, é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade, é abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los, é, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Então eu vou comentar esses 2 trechos lidos. No primeiro texto, Palavras de Jesus, ele fala a uma plateia e ele cita publicanos, ele cita os gentios, os escribas e os fariseus. Então é importante que a gente se situe no contexto da época. Quem eram esses personagens que conviveram com o mestre? Então, Jesus diz assim: se não amardes senão o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? Vejam, os publicanos eram os coletores de impostos, os cobradores de impostos. E eles eram também judeus. Roma agia assim, fazia com que os impostos arrecadados fossem cobrados pelos próprios judeus. Então, os publicanos eram vistos como pessoas de má índole, corruptos, cheios de negociatas e traidores, não é? Então, eles eram muito mal vistos pelos judeus. E Jesus absolutamente não quis diminuir os publicanos ao falar isso, mas ele sabia da aversão que aqueles que o ouviam sentiam pelos publicanos. Então ele diz: mas se você só amar quem te ama, que recompensa terás se os publicanos fazem isso também? Depois ele vai além e diz também: se saudares somente aqueles, que te saudam, ou seja, se você cumprimentar somente aqueles que te cumprimentam, que recompensa, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? E quem são os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, portanto, não tinham a crença num Deus único, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e também
eram muito mal vistos e desprezados pelos judeus. Por isso que Jesus também aí utiliza esta figura de linguagem para que os que o ouviam pudessem compreender que cumprimentar somente aquele que nos cumprimenta não tem nada de especial. Nós temos que cumprimentar aqueles que não gostam da gente, mas que se formos cruzar com eles, vamos dar um bom dia, boa tarde, boa noite, como está, enfim, não é? Não é fazer como muitos de nós que quando vê alguém que não gosta já troca de calçada, faz de tudo propositalmente para não cumprimentar. Então Jesus, há 2000 anos, já nos dava essas dicas preciosas de como nos pautar diante daqueles que consideramos nossos inimigos, que não gostam da gente, que nos prejudicam por atos, palavras, enfim. E ele termina também nesse trecho do Evangelho de Mateus, ele termina dizendo assim: se a vossa justiça não for mais, deixa eu ver aqui, não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ora, e agora? Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Contrariamente, escribas e fariseus não eram mal vistos. Pelo contrário, os fariseus eram tidos como pessoas santificadas, porque eles tinham aquele culto exterior, toda uma aparência de santidade, e eles eram tidos em alta conta pelo povo. E os escribas eram aqueles doutores da lei que interpretavam as escrituras sagradas para o povo. Então, escribas e fariseus eram, então, pessoas muito bem vistas na sociedade judaica. E Jesus afirma categoricamente que se a justiça daqueles que o ouviam não fosse maior e mais perfeita do que dos escribas e fariseus, não entrariam no reino dos céus. Ele então está dizendo o quê? Que os escribas e os fariseus eram hipócritas, eram falsos. E Jesus, durante todo o período em que exerceu o seu mandato mediúnico, em que ele exerceu a sua divina missão na terra, ele sempre desmascarou a hipocrisia de escribas e fariseus. Então veja que Jesus, ele dá essas lições já há 2000 anos e nós ainda temos dificuldade de assimilá-las. Kardec, no trecho depois que eu li, ele nos diz realmente o que é amar os inimigos. Ele diz que não podemos ter a ternura por um inimigo que temos com um amigo. É impossível, porque quando nos encontramos com alguém que notadamente sabemos que não nos quer bem, que já nos prejudicou, o nosso coração vai bater diferente. Vai ser uma impressão penosa, porque a pessoa não nos quer bem, nós sentimos uma dificuldade com aquela pessoa, então não há aquela frequência vibratória agradável. Mas Kardec nos esclarece. Como é amar o inimigo, então? É não pagar o mal com o mal. Se uma pessoa que nos fez mal precisar de nós em algum momento, não é para a gente chegar e dizer, você me prejudicou, agora você vai provar do seu próprio veneno, não vou te ajudar. Não é isso. Não é o ensinamento que Jesus nos deixou. Ele nos diz para não pagar o mal com o mal, e sim com o bem. E aqui diz que quando nós os ajudarmos, que nós não os humilhemos, porque de que adianta? Imaginemos a seguinte situação. Alguém me prejudicou, e aí, no momento que eu precisei, a pessoa não me ajudou, aí ela vem e pede minha ajuda. Aí eu digo assim, eu vou te ajudar, viu?
Está vendo? Quando eu precisei, você não me ajudou. Ah, eu sou diferente, eu estou te ajudando. Ora, ao falar desta forma, nós estamos expondo e humilhando aquela pessoa que nos fez mal. Então, nós precisamos compreender que pagar o mal com o bem, isso é em atos, em palavras, em pensamento, porque se nós ficarmos felizes com algo de ruim que acontece com aquela pessoa que não nos quer bem, se nós ficarmos felizes, nós não estamos passando no teste de tentar amar os nossos inimigos. Então, meus amigos, vamos refletir, não é mesmo? Vamos refletir, porque se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos espíritas, mas não avaliamos a nossa conduta, não percebemos em que medida estamos sendo egoístas, se nós não estamos fazendo como lá há 2000 anos, amando quem nos ama, ajudando quem nos ajuda. Ora, isso é troca de favores. É muito fácil amar quem nos ama. O difícil é ter boa vontade para aqueles que absolutamente nos prejudicaram e que não gostam da gente. Vamos refletir. Queridos amigos, vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. Creio que pelo horário nós vamos somente estudar uma questão. Só um momentinho. É a questão de número 554. Nós estamos fazendo esse estudo na sequência. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Porque, então, é o pensamento que age. O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Então, no passado, na época de Kardec, em que o Livro dos Espíritos, lá em 1857, a força dos talismãs era muito mais utilizada, mais acreditada do que hoje. Mas ainda assim, nós sabemos de muitas pessoas que utilizam algum objeto e acham que aquele objeto dá sorte, que o protege, que o ampara. Então, ele pergunta se o talismã não teria uma virtude, o talismã, porque através do pensamento, não é? A pessoa se colocaria em contato com algum espírito, não é? Nesse sentido de pedir proteção, não é? E aí, os espíritos respondem a esta questão. Vejam, isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias que dão aso, ou seja, oportunidade, possibilidade, aos espíritos imperfeitos e zombadores. Então, o que os espíritos nos esclarecem é que aquele que tem fé num talismã é muito materialista, porque ele materializa a sua fé, não é? E ele não tem conhecimento. Na realidade, quando se tem um conhecimento, nós espiritualizamos esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda. Então, o que os espíritos estão dizendo é que se uma pessoa é simplória, é muito simples, ela acredita muito no concreto, no material, o que pode acontecer também é dela atrair espíritos que vão zombar da sua fé, que vão tripudiar e que podem até prejudicá-la.
Daí, nós nos lembrarmos dos ensinamentos do Espírito da Verdade, que ao dirigir-se a nós espíritas, nos afiançou que deveríamos seguir 2 mandamentos: amar-nos e instruir-nos. Quanto mais instruídos formos, menos teremos que sentir atração por esse tipo de coisa, por talismãs, por rituais que materializam a fé e acabam atraindo espíritos que nem sempre maus espíritos, mas espíritos que não são sérios, que são levianos. Queridos amigos, nós vamos ficar então hoje com a questão 554 e tentaremos na próxima live terminarmos esta questão, cujo título aqui é Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros, não é? Este é o subitem, né? O subtítulo. Queridos irmãos, a hora já nos convida a encerrarmos, mas a gente sabe que todos os dias, neste horário, no horário da Ave Maria, às 18 horas, nós temos lives, não é? Pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria podermos estar juntos, ainda que remotamente, ainda que virtualmente, mas nós sabemos que os ensinamentos da doutrina espírita chegam aos corações e nós compartilhamos esses momentos tão especiais para todos nós. Digo principalmente para mim, para o João, é uma alegria sempre renovada estarmos aqui com vocês, amigos queridos. E agora chegou o momento de encerrarmos. Vamos então, mais uma vez, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por tudo, agradecendo ao Pai de amor, de bondade, de luz, que nos permite fazer a nossa jornada neste planeta maravilhoso chamado Terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Meus irmãos queridos, amanhã, sexta-feira, fiquem com a live do nosso amigo Ezequiel. Sábado, João Firmino e eu retornamos com o Evangelho. Domingo e segunda, Ezequiel novamente. Terça e quarta é a vez do nosso amigo Sérgio e assim sucessivamente. Uma noite abençoada para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Até a próxima!